Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E hoje estamos aqui, eu, Gerson, a Suzelei, firmes e fortes, aqui para mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos, para darmos continuidade aqui. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, os mentores que nos acompanham nessa jornada, nesse estudo, agradecendo a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, pelo seu amor, pelo seu carinho para com todos. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada, Mestre, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. E agradecemos a Deus por essa linda oportunidade terrena e pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje com muito amor e respeito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Suzeli, você vai dar continuidade aí para nós, onde estamos no livro segundo, capítulo 7, que estamos no retorno da vida corpórea. Estamos falando aí do idiotismo e da loucura. Então, questão 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Então, sim e não, quase frequentemente ele tem essa noção, sim, né? E quando ele se desdobra, por exemplo, através do sono, do repouso noturno, o seu espírito ele fica mais livre. Então ele tem essa noção, porque o espírito, ele não é o espírito que está doente, sim o corpo, né? Então no desdobramento, ele quase sempre tem essa noção do que se passa com ele. Enquanto que outros espíritos, quando são aqueles mais com mais provas, com mais expiações, que vão precisar, inclusive, de outras reencarnações, ele não tem essa noção nem mesmo no desdobramento, porque a situação dele é muito grande, tem muito débito, tem muita prova para passar, e ele, mesmo desdobrado, o espírito não relaxa, o espírito está aflitivo, né? Foi isso que eu entendi. Então, um sim, consegue, no seu estado de espírito em desdobramento, entender suas situações, enquanto que outros não, inclusive no desencarne, vai demorar, muitas vezes, eu acredito que até anos, né, para ele entender a situação dele, porque a impressão dessa loucura toda fica impregnada, né, no espírito. E a matéria consegue ter uma certa influência nesse espírito quando ele é muito devedor, foi o que eu entendi. É interessante aqui porque Kardec, ele pergunta para a espiritualidade, aquele que tem aquelas limitações, aquelas dificuldades mentais, quando eles estão ali na liberdade. O que que é a liberdade? Quando a gente dorme, né, Suzeli, como você falou, em desdobramento. Então, toda vez quando a gente dorme, lembrando, gente, é como se a gente morresse, né? Mas a gente fica ligado aí por um cordão, o corpo físico e o corpo astral. Mas ele pergunta, né, se nesse estado que o espírito é liberto do corpo, se ele sabe das suas condições, se ele tem consciência que são espíritos livres, mas que quando eles voltarem do sono, vão voltar para um corpo de limitação.
E a espiritualidade diz que frequentemente sim. Então, aqui, como você até explicou, Suzele, me lembra o quão é importante quando a gente quer conversar, auxiliar as pessoas com essas deficiências. Como é bom a gente conversar durante o sono. É a hora que você também pode sentar ali do lado, conversar, levar boas palavras, fazer uma prece. Por quê? Porque o espírito está liberto do corpo físico e ele vai entender. Não que ele não entenda quando está ali acordado, mas é que ele não vai conseguir se expressar. Então, aí nós encarnados já não criamos essa expectativa de alguma reação, porque ele tem essa deficiência mental. E no sono é bom também, tanto para nós, tanto para quem está ali. É interessante essa pergunta. Pode seguir, Continua. Su. 375. Qual a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas encarnado encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda dos órgãos especiais, que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou impressões no que respeita a esse órgão ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, e etc. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e fácil terá de ser compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu fórum íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Eu vou emendar outra que está muito interligado. Então, sempre o corpo e não o espírito, o desorganizado, sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer, durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência do qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Longa, né? Então, a loucura, ela nunca vai desorganizar o espírito, porque o espírito ele é organizado. E sim, a impressão da loucura pode impressionar o espírito. Então, ele pode, a situação da matéria dele pode fazer com que ele se paralise ou reduz, né, os dons que ele veio. Como já vimos, em todas as reencarnações que tivemos, já fomos de tudo. Trazemos vários dons, mas a loucura ela vai reduzir, ela vai paralisar esses dons. Então, o espírito ele continua com todos os seus dons, mas ele pode ficar impressionado pela matéria, né?
Então, por exemplo, o cego, enquanto cego na matéria, ele não enxerga, né? Ele vê alguns vultos, sim, já foi provado que alguns vultos ele vê. Mas quando ele se desdobra, ele enxerga, ah, ele tem sons, ele tem imagens que a mente dele, aliás, o espírito dele conhece, né? E na ciência seria a mente que produz, né? Então o cego ele vai ter aquelas imagens, o surdo vai escutar sons, né? No caso, por exemplo, não podemos voar, mas na desdobrado podemos voar também, porque o espírito ele pode levitar, dependendo do grau de evolução que ele tiver. Então, na verdade, a matéria, o corpo, ele pode influenciar, sim, o espírito na questão da impressão, né? Então, por exemplo, na depressão, né? O corpo ele vai aos poucos tendo aquela depressão que vai aumentando, aumentando, que pode se tornar até o que a gente chama uma doença mental maior, né? Então, ele pode, mesmo no sonho, mesmo do desencarne, levar essa impressão consigo, né? Então, o corpo impressiona o espírito e faz com que adoecemos. Então, o que é preciso? A nossa reforma íntima, a nossa evolução, para não chegarmos até esse ponto de desequilíbrio total da mente, né? Que ao longo do tempo ela pode se desequilibrar, levando a uma doença. Então, o amor ao próximo, vai poder sanar isso e caminhar para um equilíbrio maior. Então, o que ele coloca o que ele frisa bem aqui é a impressão do corpo, né, dentro do espírito. Então, quanto maior for os débitos, quanto maior for o apego à matéria que esse espírito tenha tido ou tem, quanto maior vai ser essa impressão. E vai levar isso para o desencarne e vai levar até anos e anos, né, com essa impressão dessa loucura, dessa depressão, de tudo aquilo que esse corpo está sentindo, que está impressionando esse espírito. Então, é por isso que a gente tem que desapegar, tem que fazermos as nossas reformas íntimas, né? Temos que ter amor, temos que ter estudo, entendimento, para não chegarmos nesse ponto. Porque provavelmente já passamos por isso, talvez, né? Resumindo, é mais ou menos isso. É muito longo, né? Não, e você explicou bem explicadinho. Não teria nem muito o que comentar aqui. Mas é isso mesmo, o espírito, ele percebe claramente essa sua limitação. E vamos lembrar que muitas vezes quem pede essa limitação como provação? O próprio espírito. Como você disse, para se redimir aí de um passado de culpa. E todo esse processo, ele não se faz sozinho, somente com o espírito, esse planejamento. Existe toda uma organização, uma equipe espiritual que acompanha esse planejamento, essa programação dessa reencarnação. E o espírito, ele também tem consciência, né? Porque aqui Kardec, ele fala na condição de espírito, né? Se ele sabe, né? O espírito tem a consciência dessa loucura no corpo físico. E ele tanto tem a consciência, que é um aprendizado para ele, mas também para os pais. Porque os pais também precisam desse aprendizado. Então, por vezes, na vida terrena, pensamos que é castigo, mas não é castigo, é uma forma de aprendizagem, é uma expiação para quem está passando e para quem está próximo, né? Para esses familiares.
E muitas vezes essa loucura, durante muito tempo, o espírito, mesmo liberto da matéria, ele leva um tempo aí para despertar. É como se ele ficasse naquele estado de perturbação, né? Quando a gente acorda, por exemplo, de um sono bem gostoso, né? Descansado, às vezes a gente não acorda assim, ai, naquele estado que quer ficar mais, né? Poxa, não, acordei, vida real, tal. Então, assim, acredito que o espírito, ele também vai ficar ali num estado de perturbação. Por quê? Porque se ele ficou muito tempo nesse estado, nesse corpo físico, com essa deficiência mental, aquilo vai impressionando o seu perispírito. E quando ele vai para o plano espiritual, ele vai levar um tempinho. Então, muitos ali, eles precisam passar por esse processo no hospital espiritual. Vamos lembrar, por exemplo, de André Luiz, né? No filme mostra muito isso. Ele ficou um tempo ali no hospital espiritual, se recuperando. A deficiência dele não era loucura, mas eu acredito que seja uma ala ali específica, mesmo para esses que vêm com essa deficiência do plano material para o plano espiritual. Então, eles ficam, né, em tratamento nesse hospital espiritual para o quê? Para ir retornando à sua consciência. Porque aí o espírito vai retornando com a sua consciência e ele vai ver que aquilo ali foi uma passagem necessária para o seu aprendizado. E lembrando, gente, passagem. A loucura, ela não é para sempre. Essa deficiência não é para sempre. Eu entendi desse jeito também. Lembrando que os pecados, os excessos das vidas anteriores, né, acabam refletindo, de certa forma, no perispírito. Então, a lei da ação e reação, provas, né? Então, essas deficiências que um espírito apresenta no seu reencarne é consequência, né? De, de excessos, pecados em passagens anteriores. E a gente sabe que, como você falou, né, o tempo é meio que relativo no que diz respeito ao desligamento do espírito e da matéria. Então, quer dizer, uma loucura, uma demência, uma cegueira, uma falta de um órgão, isso daí é só aqui no plano físico. No plano espiritual, o que vai continuar é a perturbação, né, como a gente estava Uhum. falando. Perturbação do espírito em entender ou não, de alguma forma tentar se encontrar, pô, por que que aconteceu isso, né? Por que que eu tinha tudo para ter uma vida diferente? Por que que eu tive essa vida de sofrimento, né? Então, o espírito que é muito apegado à matéria, ele sofre muito tempo com essas perguntas, com esses pensamentos. Agora, aquele que já é mais desligado, que sabe que tudo é prova e expiação, a recuperação dele é mais rápida. É. Entendi dessa forma. Beleza, Você Gerson. vê que às vezes ele nem sabe que desencarnou, né? Nem Ele sabe, demora né? tanto para descobrir, imagina essas deficiências, né? Uhum, Quanto tempo vai demorar? Depende, é claro, do grau dele, né? Com uhum. certeza. Vamos seguir aqui na 376. Pergunta: por que, por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Resposta: o espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. É interessante, né? Vamos falar de Uhum. suicídio, né? Então, assim, eu entendo que é uma tentativa de fuga, né? Como se fosse um prisioneiro está cumprindo a sua pena numa prisão e ele tentar burlar, né? Tentar Uhum. fugir da prisão. As consequências dele não pagar por aquilo que ele fez
ser um foragido da lei, são consequências, assim, inevitáveis. Ele vai ser uma pessoa excluída, né, da sociedade, vai ser, assim, não vai estar seguindo a lei. Então, é uma tentativa de fuga, né? Então, como diz aqui, né, ele tenta abreviar abreviar esse sofrimento. E o seu corpo imperfeito, porque seu corpo imperfeito não o permite seguir a vida como ele desejaria. Só que aí até uma pessoa dessa entender que isso é consequência de um plano que ele desenhou, é outra história. A gente tem aquele apagão na nossa memória, né? Quando a gente reencarna, e eu acho que passa por aí, né? É uma rota de fuga, é a pessoa não aguentar a prova, não aguentar a passagem, né? E tentar abreviar. E suicídio é uma abreviação, né? É verdade. É. Essa questão 376 ela é bem importante, porque geralmente esses espíritos são espíritos rebeldes ainda, porque aquele que não se conforma com a sua vida, com as provações, com as expiações, é, como ele não consegue mudar aquela situação, o que que ele faz? Ali ele se retira. E quando está nesse estado, é um processo também ali obsessivo. Então ele se desespera e não consegue suportar essas situações difíceis, não consegue enxergar o espírito na sua vida futura, o espírito comum na eternidade. Então, ele não entende esse sofrimento atual como forma de aprendizado. Então, ele entende como que se até Deus esquecesse dele. E que é muito peso para a vida dele. Só que, infelizmente, ele não tem essa noção da continuidade do espírito e aí carrega, né, por vezes, um fardo maior ainda. Então, é a capacidade da resiliência mesmo, essa capacidade de se adaptar nessas adversidades que a vida nos traz. E quantas vezes, quando conversamos com alguém, acho que acredito que muitos de vocês também já passaram por isso, que pessoas acham que a sua vida não tá legal, né? E sempre assim não tem expectativa de melhora. E a conversa dela, o pensamento dela é sempre o quê? Se retirar da vida. E aí é nesse momento que nós, com boas palavras, com bons conselhos, vamos mostrando as leis divinas. E vamos mostrando que tudo que temos aqui é passageiro, levando conforto nas palavras para que a pessoa suporte a sua vida, que possa ter a oportunidade de conhecimento de estudos. A pessoa ela não precisa ser totalmente estudada, mas ela precisa ir nesse processo de autoconhecimento. Se eu estou passando por isso, por que eu passo por isso? E nessa busca, e essa é uma jornada, a gente auxilia, mas essa é uma jornada individual. O nome já diz, autoconhecimento. E é no autoconhecimento que a nossa autocura está lá. E acaba, né, desperdiçando uma encarnação, entrando na fila de espera de novo, de uma coisa que ele mesmo assinou lá que faria, né? E quantas pessoas a gente vê quando perde um familiar, né? Que fica, ai, me leva junto. Tem casos até de pessoas que se jogaram em caixões, né? Então, você vê, é um pequeno suicídio também, né?
Embora haja tanto sofrimento pela perda, mas é preciso que tenhamos a força, o entendimento. Hoje a gente não faria isso, porque a gente sabe que somos imortais, né? Então, sabemos hoje pelo Espiritismo que tudo tem um sentido. Se viemos em tais situações é porque é necessário, porque escolhemos, né? Isso. É uma pena, né, que o suicídio volta novamente, pior ainda, né, com mais débito, porque acabou de acumular mais um, né? Ação e reação, né? É, Bom, seguindo aqui na 377, o espírito do alienado se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades? Resposta: ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Aqui o que eu entendi, que a perturbação, ela sim ocorre, né? Como toda passagem, assim, ela gera um certo desconforto, que aqui fala perturbação, né? Ela pode variar de tempo, né? O tempo dessa perturbação. E vai ser o tempo que for necessário para que esteja totalmente desligado da matéria, né? Então a gente sabe que quanto mais apegado à matéria, maior vai ser o nosso sofrimento, nosso entendimento, o nosso maior tempo lá no hospital, né? Para concluir esse desligamento total aí do espírito e da matéria. Isso que eu Uhum. entendi. É isso aí, gente. Porque se ressente é o quê? Ressente é sentir de novo. Então é como ele estivesse realmente aí saindo do sono, que o espírito explica, né? A espiritualidade explica. E aqui lembramos que o espírito, esse estado de perturbação do espírito após a morte, a perturbação é aquele período, né, que ele fica ali se desligando da matéria, ainda sem noção completa de que está livre no mundo espiritual. E essa perturbação, ela vai poder ser maior ou menor de acordo com a evolução do próprio espírito. É isso aí. eu comparei com o pesadelo, né? Então, quando acordamos de um pesadelo, dependendo do pesadelo, passamos minutos, às vezes horas, até dias, né, para desfazer aquele pesadelo. Quanto mais forte ele for, mais fica aquela impressão na nossa mente, né? Então, quando acordamos de um pesadelo, né, respiramos, nossa, que bom, foi um pesadelo, mas ele fica, aquela impressão, tudo aquilo que aconteceu fica por minutos, por horas, por até dias dentro de nós, né? Então, é a mesma, eu comparei com esses pesadelos, que graças a Deus, estou tendo poucos pesadelos, né? É É, horrível, né? Bem interessante essa sua analogia que eu é, estava aqui pensando, né? Realmente, quando a gente tem um sonho, um pesadelo, né? Como você falou, pode até refletir por dias, semanas, né? Enquanto um sonho sim, lindo, gostoso, a gente vivencia aquele momento do despertar, dá vai aquele embora, up no nosso dia, mas beleza, vai vamos seguir o embora, dia que tem um dia pela frente aí, né? A gente verdade. já só dá aquele up, aquela carregada na bateria e segue o jogo que a vida continua. Agora, quando é um pesadelo, fica aquele É pensamento, aquele fardo nas costas, estraga o nosso dia, ou a nossa manhã, a nossa semana. É interessante essa verdade. analogia aí. É. Bom, vamos finalizar aqui essa parte com a 378, que a pergunta é a seguinte: por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Resposta:
É uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo o que se passou durante a sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que, quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente, algum tempo, da impressão dos seus laços. Como a gente falou aqui nessas questões anteriores, né, que o tempo, esse tempo varia para mais ou para menos, dependendo do estado de consciência do espírito, né, quando é no desencarne. Porque o espírito mais revoltado, mais vingativo, esse estágio, como a gente viu, é mais demorado. É mais demorado que aquele espírito que entende a sua prova, a necessidade de ter que passar por essa situação, Uhum. né? Então, assim, é um tempo, como falei, relativo. Uns para mais, outros para menos, mas é um processo natural. Esse processo de ressignificação, né, do que Isso se mesmo. passou no seu último reencarne. É isso mesmo, Jefferson. E como a espiritualidade falou, uma lembrança, esse período de perturbação que ele passa, e normalmente os espíritos, eles passam, como eu comentei, por um tratamento ali no plano espiritual, até eles irem recobrando a sua consciência, né? Porque nesses casos de perturbação, eles vão entendendo, retomando a sua consciência e vendo que aquilo foi uma passagem para o aprendizado. E eles, retomando a sua consciência, eles vão vendo esses novos aprendizados que o espírito adquiriu. Porque se o espírito ele não consegue se manifestar de acordo com a deficiência intelectual, então, ele aprendeu ali, ele trouxe novas virtudes com isso. A resiliência, a resignação, a paciência, né? Porque imagine, um espírito ali que sabe muito e não consegue se expressar, né? Então, como o Gerson falou, fica ali naquela prisão, né? Não consegue falar, não consegue se expressar aquilo que sabe. Por quê? Porque ele vai trabalhar ali a sua humildade, a sua paciência. Isso só são exemplos, porque cada espírito é um espírito. Cada um tem o seu processo de aprendizagem para sua evolução. E nesse estado que ele esteve com o corpo físico debilitado aí, é, na capacidade mental, se ele suportou resignadamente essa situação, o que que é resignação? É suportar sem ficar se lamentando, sem ficar se revoltando, né? Então, assim, se ele não se lamenta, essa provação, quando eles vão para o plano espiritual, eles vão ficar mais leves, vai ser um processo mais digamos assim, mais fácil também, né? Quando eles, para eles seguirem aí a sua jornada. Agora, você imagina esse espírito, né? Que veio nessa situação e se suicidou-se. Ele vai voltar, provavelmente, na mesma situação, ou numa situação pior ainda. Então, ele vai passar nesse período de erraticidade, né? Com muita tortura, com muito tormento, porque ele sabe que ele vai passar novamente por aquilo, né? Que ele tem que passar, ele vai assinar novamente que ele quer passar, porque ele quer se livrar disso, e essa impressão que ele tem, que ele teve quando ele desencarnou, vai ser muito maior do que esse outro que você estava colocando, que mesmo nessa situação de desequilíbrio, mesmo assim não se revoltou, mesmo assim aceitou, né? Então, são espíritos completamente diferentes, né? Então, de acordo com
a situação do espírito vai demorar mais ou menos, né? Essa impressão toda, né? Isso aí. E olha só, gente, como é bom estudar em grupo. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui para as nossas reflexões, onde aprendemos sempre um com o outro, e que esses estudos possam refletir a mais e mais corações, através dos canais do YouTube, do Facebook e do CEF. E agradecemos por essa linda oportunidade que tivemos hoje. Rendemos graças a Deus e fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e nos nossos corações. Que assim seja. Até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.